Werner Escovas. Quem é Werner Escovas? Um rio-sulense da Gema. Da Gema. Quantos anos, Werner? Vou fazer 74 em setembro. Conta um pouco da tua história aqui de Rio do Sul, amigo. Nasci onde hoje é o Colégio Rui Barbosa, que poucas pessoas sabem. E dali nasceu o Samaria, que depois, em 1956, foi lá para o Morro, onde está hoje. Olha Essa só. é a nossa história. E depois a maternidade se tornou uma escola, onde tive a felicidade de estudar meus primeiros anos. Ali onde é o Colégio Evangélico Rui Barbosa, era uma maternidade. Uma maternidade. Depois se transformou Numa escola. numa escola. E depois ginásio, e depois o antigo científico, que hoje é o 2º grau. Sim. E ali Também nós, estudei lá, fiz o científico lá. e nós fomos da turma dos cobaia. Tanto no ginásio, a primeira turma, como a primeira turma do 2º grau. E aí começou a trabalhar com que idade? O avô tinha empresa, né? Antigamente. Teu avô era o Walter Budak? Walter Budak, que hoje leva o nome do bairro Budak e o Morro do Budak. Foi uma das primeiras empresas de implementos rodoviários do Walter Budak? No estado de Santa Catarina e no sul do Brasil. Um dos primeiros. Os primeiros. E como é que foi a tua infância, Vera? Conta pra nós. Bastante esporte, né? Bastante esporte. Tempo Brincando bom. de clica, funda, pipa, pandorga, Futebol, futebol. bastante. Tivesse uma infância boa? Muito boa. Muito boa. Com quantos irmãos? 3. 3. Você, o Zebu, E o rato, o Udo. o Udo. Só não vou editar isso. Né? Os pais não vivem mais, Não. por certo, né? Quem morreu por primeiro? Meu pai. Teu pai. Com que idade? Faltou alguns dias para completar 61. Foi um infarto fulminante. E a mãe morreu há quanto tempo? Aos 87, praticamente. 87. Quase 88. E aí começaste a trabalhar cedo, Werner? Comecei a trabalhar cedo e depois, com a morte do pai, houve uma divisão da empresa, né? Aí os 3 irmãos, cada um por si. A minha parte coube uma madeireira e que, com a vinda do Collor como presidente, né, foi proibida a exploração da Mata Atlântica. A gente perdeu florestas aí que tinham sido preservado, compradas e lógico, pagas. pago. E aí o nosso equipamento não deu para se adequar com a serragem de pinos e eucalipto. Olha só. E depois eu fui trabalhar com representação comercial e trabalhei com várias empresas. Me explica bem, o Walter Budak era teu avô, Avô materno. avô materno. E aí ele deixou quantos filhos? O meu avô deixou 4 filhos. 4 filhos. 2 filhos e 2 filhas. Certo. E qual deles que herdou ali a parte de implementos? Todos os 4, Não. por certo? Na verdade, 3, porque uma tia foi embora para São Paulo. E ficou por lá. E ela recebeu já antecipado o Parte quinhão dela. Né? Aí dividiram entre os 3 aqui. E depois os 3 para vocês 3 irmãos também. Os 3 irmãos pela parte do pai, né? Que Certo. nós fomos adquirindo a parte dos outros tios. Certo. E assim foi. Aí também virasse político, que eu sei, né, Werner? Em 77, me elegi vereador. Vereador, o prefeito. Quem é? 76 foi, na verdade. Em 77 nós assumimos, né? Certo. E lá foi prorrogado o mandato por mais 2 anos. Peraí, então mas você se elegeu vereador com o prefeito Luiz Adelar Sodatelli, o Luizão. Sim, fui o 5º Tu vereador lembra mais dos votado. vereadores que se elegeram contigo, não, na época? Se eu lembro? Tinha o Zilton Pedro de Souza. Zilton Pedro de Souza. O... Pela Barra, né? Ele era bem votado pela Barra, é isso? Ele era da Barra. Ele era da Barra. Sim. O Bruno Medeiros. Bruno Medeiros. O Tilo Black. O Tilo Black. O Orlando de Luca. Um time forte de vereadores, hein? Hélio Trapli. Hélio Trapli. Antônio Cavilha. Poxa vida. Depois o Ademir Assi entrou. O nosso famoso radialista, o Bolinha. Bolinha, que deu problema depois. Deu problema, né? Foi uma das primeiras, únicas CPIs instaladas na Câmara de Vereadores para caçar um vereador, né?
Uma das primeiras e únicas, né? E única foi... A cassação do Bolinha. Foi a única até hoje na história de Rio do Sul. Olha aí, foi na tua gestão, no teu mandato, durante o teu mandato. Eu fui sorteado e fui presidente dessa CPI. Dessa comissão. Olha só, olha só. E como é que era o Luizão como prefeito? Tinha um bom relacionamento com ele, Werner? Eu fui líder de governo, fui líder de partido. Eu vivia no gabinete dele. Ele fazia uma administração correta, honesta, arrojada ou era meio esculhambado? Não, ele era empreendedor. Empreendedor. Ele tinha uma visão muito boa, né? E foi um bom prefeito para o Rio do Sul. Foi, né? Foi um bom prefeito, foi o homem que mais calçou o Rio do Sul. Tu fez um mandato de 77 a 80, foi isso, né? Final de 82. Foram 6 anos. Claro, esse foi quando tentaram conciliar os mandatos, né? Exatamente. Foi 6 até 82, verdade. E os primeiros 2 anos, naquele tempo, a função de vereador era um cargo honorífico, né? Gratuito? Gratuito. Voluntário? Era vontade de fazer alguma coisa pela cidade. E depois dos 4 anos aí ganharam alguma coisinha? Aí começou a remuneração. Tu lembra algum projeto inovador da época que você participou ou protagonizou? Não. Fizemos praticamente nós calçamos o bairro Buda, então eu tinha um bom relacionamento com o prefeito. Com o Luiz Soldatelli. Né? Foi calçada Jorge Lacerda, calçada a Jorge Lacerda Pedro é uma Américo. das avenidas mais largas de Rio do Sul, né? Sim. Foi uma visão bem futurista, né? Para fazer uma avenida daquela largura. Quem abriu essa avenida na época foi o prefeito Vitório Forneroli. O Vitório Forneroli. Também arrojado, né? Também arrojado. Também arrojado. Então, tu lembra bem da cassação do Bolinha. E tu só teve esse mandato de 6 anos e mais um ou não tentasse mais? Tentei agora 4 anos atrás, né? E aí não... Naquela onda Bolsonaro, do PSL, né? PSL, nós estávamos na candidatura do Tonete naquela oportunidade, né? E foi bacana, foi um trabalho bom. Foi bom, valeu a pena, né? Valeu a pena, valeu a pena. Oxigena e tudo mais. Você faz parte também da comunidade evangélica, ele não faz parte, Werner? Fiz parte até 2 anos atrás. Por quanto tempo tu participou ali? Desde 1984, 85. 40 anos, 42 anos. Isso. Fui presidente da comunidade, fui presidente do conselho do Hospital Samária. Né? Trabalhei lá dentro também do Samária. Se você voltasse a ser vereador, qual seria uma grande bandeira sua? O Jaime, eu vejo a aflição e a angústia do povo rio-sulense. Aflição e angústia. Cada vez que chove, tem gente que perde o sono. Se a chuva vier de noite, ele não dorme provavelmente aquela noite. Então, eu creio hoje que pelo menos 40%, 50% da população tem essa preocupação. Certo. Certo? Então, tu vai concentrar toda a tua energia em cima disso. Exatamente. E nós temos proposta... Combater, né, encontrar a solução para as cheias. E tem solução. Tem, né? Tem solução fácil, tem solução viável, né? Não é uma... Basta querer. É o querer. É só o querer. Ter vontade. Né? Não é um projeto mirabolante, como é o antigo projeto JAICA, né? Hoje a JICA, né? Mas eu creio que com não muito dinheiro se resolve o problema das cheias. Ô, Werner, tu está com 70 aí? Vou fazer 74 em setembro. O amigo já foi injustiçado alguma vez? Sofreu alguma injustiça? Em negócio e coisa, tu sempre tem isso, né? Sim. Mas uma grande decepção da tua vida? Não ter continuado na política por pressão familiar. A família. Porque a família normalmente não quer que a pessoa participe. Em 82, Jaime, nós tínhamos uma chapa vencedora, que era o Bruno Medeiros, na cabeça e eu de vice. E lembro bem de uma reunião com o Jorge Bornhaus, inspirado a mim, que eram ainda da antiga Arena, né? Certo. Ainda estavam juntos, né? E eles vieram
uma proposta, fizemos reunião aqui em Rio do Sul, mas depois outros interesses políticos foram maiores, né? E Como nós não tinha aquela força... deram uma rasteira em vocês. Botaram nós de lado. O Bruno continuou e eu parei. Talvez ali foi um erro. Mas tu ainda tem nas veias essa vontade de participar da política, né, Werner? Eu acho que isso vem de família, Jaime. É. Porque o meu avô fez a Primeira Guerra, avô paterno. Fez a Primeira Guerra, em 1924 veio para o Brasil, se instalou em Trombudo Central. Escovas. Paulo Escovas. Ele é nascido na Alemanha, não? Na Alemanha, e ele nasceu na Prússia do Leste. Em alemão se pronuncia Ostpreußen. Né? Então, um prussiano. Você fala alemão fluentemente, né? Eu falo um pouco e escrevo um pouco ainda, né? Ainda mantenho essa cultura. E o avô fez a Primeira Guerra e veio para o Brasil, né? E se instalou em Trombudo Central, e ele foi intendente de Trombudo Central, não sendo nacionalizado, ele não aceitou a nacionalização dele, foi eleito vereador na segunda turma. Tudo isso em Trombudo Central? Não, da segunda turma de Rio do Sul. Trombudo Central era distrito de Rio do Sul. E ele foi eleito vereador e depois ele foi cassado porque ele não aceitou a nacionalização brasileira. Né? Isso já durante a Segunda Guerra, de certo? Não. Sim, na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas ele nunca teve problema da questão da Segunda Guerra. A família Escovas se espalhou pelo Alto Vale, por Santa Catarina? Não. Assim, ó, o meu avô teve 3 filhos homens. Aí um se estabeleceu em Mandaguari, norte do Paraná, e depois foi para Maringá, e o outro em Florianópolis. E aí, então, eu tenho 2 primos de Florianópolis, já são falecidos, e o restante dos primos ainda estão tudo aí conosco. Eu sou o mais velho de 2 famílias, Buda e Escovas. Ô, Werner, faz pouco tempo que perdeu a tua esposa, né? Foi ano passado, abril, dia 25. Eu vou fazer uma pergunta bem indiscreta. Se ela voltasse hoje aqui, tivesse 2 minutos de atenção para ti, o que tu diria para ela? O que eu vou dizer para uma mulher que já foi? Ela sabe sempre desse meu viés para a política, né? E às vezes magoado ou não, mas ela consentia, me acompanhava, né? Tanto que eu fui candidato a vereador do pleito passado, né? Com o consentimento dela e coisa. Porque isso está no sangue, né, o Jaime? Sim. O que tu diria para ela? Que valeu. Que valeu. Valeu a vida. Com ela. Bacana. Ô, Werner, como é que está esse teu convívio hoje nessa campanha, nessa pré-campanha, com a estrutura montada, com os pré-candidatos a vereador, a vice-prefeito, a prefeito? Como é que tu está sentindo esse clima interno? É saudável ou é cheio de intrigas? Como é que funciona isso na tua cabeça? Jaime, eu acho que o povo e as lideranças políticas cansaram disso que está aí. Né? Já são 20 anos e Rio do Sul perdeu muito. Até em função das cheias, mas Rio do Sul perdeu muito por falta de pulso administrativo. E eu vejo hoje, como já vi há 4 anos atrás, e você vai se lembrar bem disso, que há 3 dias antes das convenções, você foi lá no nosso comitê, e era para haver um acerto, né? Para o Tonete ser meu vice. Exatamente. E foi um esforço enorme para acontecer isso, né? Foi. Você é testemunha disso, né, Werner? Não, eu era um soldado para que isso acontecesse, porque eu via que seria a nossa vez. Nossa vez. De estarmos... E teríamos ganhado a eleição, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, hoje eu vejo, e você sabe bem de que já no ano passado eu te procurei, né? Verdade. Porque eu acredito que agora é a tua vez, né? Porque a perseverança, a persistência, né? Ela faz do homem lutador um vitorioso. Né? E sem perseverança, ninguém chega a lugar nenhum. Quando se quer, né? Né? Ô, Werner, eu sempre faço essa pergunta e vou fazer para você também, amigo. Existem homens de valor e homens que têm preço.
Tu saberia me citar o nome de um homem de valor que você conhece, ou conheceu, ou leu a respeito? Em Rio do Sul. Pode ser em Rio do Sul, no Brasil, no estado. Nós vamos ficar em Rio do Sul. Um homem de valor, Dr. Guilherme Guembala. Olha só. Criador da FEDAV, né? Foi o primeiro doutor da nossa região que defendeu a tese e o doutorado sobre a madeira de sassafrás, o óleo de sassafrás. Tem um eu laboratório. tenho a felicidade de ter esse livro. Verdade? Sim. É uma relíquia, né? Ganhei da filha dele agora, ano legal. passado. É. É uma relíquia. Ele realmente trouxe o laboratório Guembala, farmácias Guembala, e foi injustamente, né, não reconhecido de forma adequada como protagonista, o criador da FEDAV. Sim. Ele foi o grande lutador junto com outras pessoas. Mas foi ideia dele, foi iniciativa dele, foi empenho dele e dinheiro dele. Muitos outros levaram as honrarias. Os louros. Mas ele foi, claro, foi sempre agraciado, mas não de forma decente, como deveria ter sido. Ele Foi bom ter cansou, lembrado do seu Guilherme Guembala. ele cansou de ir para Brasília para Atrás. conseguir o credenciamento. O que é hoje a Unidade. A antiga FAIAV. Hoje o que é a Unidade é graças a Guilherme Guembala. Sim. Bem lembrado. Werner, foi muito bom bater um papo contigo. Foi rápido, gostoso, né? Soube um pouco mais da tua vida. Obrigado por ter vindo, amigo. Tamo junto. Tamo junto. E vamos rumo à vitória. Isso aí. Rumo à vitória. Valeu.